o que diz: E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. Ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem efode, ou terafins. Depois tomarão os filhos de Israel, e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor, e a sua bondade nos fins dos dias. Queridos, eu gostaria de tematizar essa breve mensagem com o título de Restaurando o Relacionamento com Deus. Nós sabemos de todos que a mensagem de Oséias, ela é triunfante, é impactante. Ela traz sobre nós o peso, a responsabilidade de falar o tamanho da grandeza do amor divino. Oséias, ele é chamado num tempo em que Israel quebra a aliança com Deus. E quando Israel quebra a aliança com Deus, é interessante a maneira como Deus irá agir no meio desse vendaval, no meio desse processo. Parece que quando nós lemos a mensagem de Oséias, parece que Deus, aos nossos olhos humanos, está entrando contra os princípios dele, está indo de encontro às leis morais que ele estabeleceu. Mas não é nada disso. O que Deus quer fazer sobre Israel é mostrar para o povo o tamanho do seu amor, o tamanho da sua misericórdia. E para isso, Deus vai precisar usar o seu profeta. E eu fiquei pensando e analisando a trajetória de alguns profetas, como Jeremias, que profetizou na época de Jerusalém, quando foi levado a cativeiro. O profeta Chorão, ele lamentava, ele despertava o povo com as suas profecias e dizia: que mal fez o Senhor, que injustiça o Senhor cometeu, para que vocês se afastassem do Senhor. O que Deus fez para vocês, para que vocês saíssem da presença dele? O profeta Jeremias, ele entra numa rota contrária à rota de Israel, tentando mostrar a Israel que Israel precisa renovar a sua aliança. Não é à toa que Jeremias é chamado do profeta chorão, o profeta do lamento, porque ele passou vários processos de escassez para tentar avisar a um povo que gostava de quebrar a aliança com Deus. E Deus é um Deus que não quebra a aliança com seu povo.
Jeremias muitas vezes teve que usar de coisas humanas, de simbologias humanas, para mostrar o tamanho do amor do povo. A Bíblia diz que uma certa vez Deus chama Jeremias e diz: desce lá na casa do oleiro, que eu vou te mostrar um homem trabalhando lá. Mas presta atenção, que essa visão que você vai ter é a simbologia de como eu vou tratar com meu povo. A Bíblia diz que o profeta desce, ele é obediente, e quando ele chega embaixo, onde Deus quer que ele veja aquela visão, ele percebe que o oleiro está fazendo algo, ele percebe que o oleiro está trabalhando num vaso. A Bíblia diz que ele começa a trabalhar dando forma ao vaso, mas quando o vaso está pronto, parece que de propósito o oleiro deixa o vaso cair, o vaso se quebra. Mas é interessante, na ótica humana, era para aquele oleiro pegar aqueles troços, colocar numa pá, jogar dentro do saco do lixo e jogar, porque o vaso quebrado, ao olhar de qualquer um ser humano, não serve para nada, não passa de caco rachado, não passa de algo que não tem nenhum simbolismo, nenhuma significativa para o ser humano. Mas o que Deus queria mostrar era o tamanho da sua grandeza. Então, ao contrário de o que o homem poderia fazer, o oleiro vai caminhar a passos contrários. Em vez dele pegar uma pá, um saco de lixo para colocar os destroços, ele vai descer até os cacos, colocar a mão, jogar dentro de novo de um vaso com água, o barro vai amolecer e ele vai dar forma de novo a outro vaso. É aí que Deus trabalha, naquilo que ninguém dá nada, daquilo que para o ser humano não tem significativa alguma. Deus estava dizendo para Jeremias: presta atenção, porque a visão é antagônica. Presta atenção no simbolismo que eu vou te mostrar como Israel está. Israel não passa de caco quebrado, Israel não passa aos olhos humanos de algo que não significa nada, não tem valor de nada. Mas para mim, oleiro que sou, eu amasso barro, dou forma de novo vaso e ponho Israel no prumo de novo. Essa era a maneira de Deus trabalhar, mostrar para o profeta a olho nu aquilo que Deus sente quando o povo se afasta. Passa o tempo, Israel continua no pecado, Israel continua afastado. Mas é interessante, porque em vez de Deus desistir do povo, é o povo quem desiste de Deus. Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que você mesmo afastado do Senhor, às vezes nós sentimos como os vasos rachados na casa de Deus. Às vezes sentimos tão desanimados que nos sentimos longe da presença de Deus, sem forças. Mas o Senhor manda lhe dizer: assim como o oleiro amassa barro e dá forma a vaso, eu, o Senhor, faço na sua história e na sua vida. A trajetória de Israel era marcada por quedas. Uma hora Israel estava em cima, era uma gangorra. Outra hora Israel estava embaixo. Uma hora Israel estava em cima, outra hora Israel estava embaixo. Uma hora Israel adorava a Deus, outra hora Israel adorava Baal. Uma hora Israel estava santo, estava puro, outra hora Israel capengava e não sabia de que maneira continuar diante do Senhor. Aí Deus agora chama o profeta mais uma vez e usa uma simbologia diferente. Ele diz: Jeremias, pega um cinto,
Mas para que cinto, Senhor? Vai até um rio, coloca esse cinto debaixo de uma pedra, para que ele sinta a pressão das águas, a frieza da água, e com alguns dias volta e pega o cinto. A Bíblia diz que Jeremias vai, como Deus mandou, ele faz. Ao passar dos dias, o Senhor diz: Jeremias, volta lá, vai lá ver como é que está o cinto. O cinto estava podre, o cinto não tinha valor de nada. Aí Deus diz: assim está Israel, fora do patamar da minha palavra, está fora dos meus princípios, Jeremias. A história é tão antagônica. Aqui no livro de Lamentações, capítulo 5, ele entra numa oração de temor, desespero. Ele diz: Senhor, lembra-te, lembra do teu povo, Senhor. Lembra do teu povo como foi levado cativo, e agora o teu povo, Senhor, passou de ser servo, agora é escravo. Os nossos filhos, Senhor, têm que trabalhar. Os nossos velhos, ninguém respeita a face, nem reverencia a face dos nossos velhos. Os nossos esposos são vendidos como escravos, as nossas mulheres, Senhor, até a nossa lenha, nós temos que trabalhar agora para comprar, Senhor. O declínio moral de Israel vai se afundando cada dia mais. E parece que quando Deus traz à tona o livro de Oséias, é uma tona de amor, de persistência. Ele vai usar um processo tão doloroso na vida de um ser humano. E eu fiquei: Deus, como é que o Senhor pega um homem que é profeta, símbolo da tua voz aqui na terra, o teu porta-voz, e manda ele casar com uma prostituta, Senhor? Porque parece contraditório aos princípios do Senhor. Parece que Deus, ele se esqueceu dos seus princípios e agora vai usar toda fragilidade humana para ver se alguém se comove. Mas não é nada disso. O que Deus queria que o profeta enxergasse era o que ele estava sentindo. Quando Deus chama Oséias e diz: casa com a prostituta, ama ela, tem filhos com ela. Eu imagino o profeta dizendo: o que é que o povo vai pensar de mim? Como é que eu vou andar diante da sociedade? Eu sou homem de Deus, Senhor. Como é que vão me ver? O meu prestígio vai acabar. A minha moral, Senhor, vai estar lá embaixo. Mas casa. Qual é, Senhor, o motivo? O que faz com que o Senhor me coloque, Senhor, nesse processo? Eu imagino Deus dizendo: pastor Edmilson Marinho, eu quero que você sinta o que eu sinto, profeta. Eu quero que você sinta, porque falar da boca para fora é fácil. Eu tenho carregado Israel nos meus braços, como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Mas agora eu quero que Israel sinta o que eu sinto quando me abandonam, quando se prostituem com deuses pagãos, quando abandonam os meus altares para adorar outros deuses, querendo ouvir a voz de alguém que está morto.
torto, que tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem coração e não tem sentimento, tem cabeça e não pensa. Aí Deus estava dizendo: eu sou um Deus que tenho limitações fora dos seus esquadrios. Eu sou um Deus que fora de vocês eu sou imutável, mas dentro do casco de barro, como Jesus veio, eu também senti frustrações. Dentro do caco de barro eu senti dor, eu fui traído. Aí Deus disse: José, eu quero que você sinta o que eu sinto. Por que, igreja? Porque, amados ouvintes do YouTube que nos acompanham, há uma onda aí de desviados revoltados com a igreja. Há uma onda aí que permeia e que cresce no nosso meio evangélico, revoltado com pastores que falam cheio de ética e de vigor, porque a moda agora é, pastor Edmilson Marinho, se nós olharmos nas redes sociais, a moda agora é derrubar pastores. A moda agora é da nossa internet. Quanto mais os pastores crescem, a gente mete o pau. Pode abrir a internet, o YouTube, você vai ver a mídia alternativa, ela querendo buscar cada fragilidade, cada ponto fraco dos pastores para expor. É uma igreja que não viveu, é uma igreja que estava no meio de nós, mas não fazia parte de nós. Era uma igreja que não tinha alicerce. Era uma igreja que não se baseou na palavra, porque se ele se baseasse na palavra, pastor, ele é um ser capacitado por Deus para fazer a sua obra, mas ele não é nenhum super-homem, nenhum ser perfeito, ele é vaso de barro na mão do oleiro. Pastor não é nenhum super-homem, nenhum super-crente, ele também geme e chora. E era isso que Deus queria mostrar para a sociedade. Eu vou mostrar através do profeta que eu também sou um Deus que tenho sentimentos. Eu vou mostrar para o povo que eu sou um Deus ilimitado, mas que eu também tenho sentimentos. Aí o profeta casa com a prostituta. Eu imagino ele se apresentando para a sociedade, e eu imagino a sociedade dizendo: que é isso, profeta? Que casamento é esse? Que mulher é essa? Imagina a explicação se fosse no século 21 hoje. O testemunho do homem de Deus. Imagina ele pegar nesse microfone aqui nesse século, onde as pessoas exigem tanta perfeição de nós, que não somos perfeitos na cadipitibiriba. Somos tão fracos, tão frágil, que às vezes a gente falta força para orar. A gente vai se arrastando para a cama. A gente, quando passa numa moinha, é tão grande o desespero que falta palavras. Às vezes a gente chega dentro da igreja dizendo: Jesus, se tu não falar comigo, Jesus, eu vou cair, Jesus. Usa alguém para falar comigo, nem que seja uma criança. Faz com que alguém fale comigo através da tua palavra, Jesus. Mas a mídia alternativa faz o contrário conosco. Ela exige de nós o que eles não são. Aí isso não bate. Aí o profeta casa. Aí ele vai ter o seu primeiro filho, chamado Gisrael, que significa Deus semeia. Mas em outro contraponto, ele significa chacina. Porque foi lá que Jeú matou Jezabel por causa da vinha de Nabote e jogou para os cães. Agora imagina você ter um filho, porque era característica do povo de Israel. Dá uma simbologia ao nome do menino, pelo momento que estava passando.
Aí o profeta diz: o nome dele será Gisrael. Profeta, você está louco? Chacina. Isso era um marco dentro de Israel. O que Deus estava dizendo: o meu povo semeia discórdia entre si. É de tal ponto que Oséias diz: Israel é uma oliveira que só dá frutos para si. Ou seja, Israel é egoísta. Israel é soberba. Israel não tem amor próprio. Se vende por qualquer capricho. Mas o interessante é que a Bíblia dá intensidade, como Deus estava dizendo: mas eu não desisto de Israel. O pecado comia no centro e Deus dizia: eu não desisto desse povo. Eu vou continuar até o fim. Eles podem ser infiel, mas eu continuo sendo fiel. Aí ela vai ter o segundo filho de outro homem. Aí ela vai botar o nome de Lome, que significa não meu povo. Era Deus dizendo: vocês não são meu povo. Se vocês soubessem o amor que eu tenho e a fidelidade para com vocês, vocês não viravam as costas para mim. O profeta vai vivendo o processo. Se nós olharmos cada profeta, o processo é diferente. Daniel foi para a cova. Jeremias vai para uma cisterna. Oséias vai com a prostituta. Elias teve a sua caverna. O que é que você quer dizer com isso, pregador? É que na minha vida e na sua vida, as experiências são particulares e ímpar. Não adianta eu querer se meter no seu processo. Não adianta eu querer apaziguar a tempestade. Quando Deus quer usar o seu cajado, Ele leva para o deserto. Quando Deus quer usar o seu cajado, Ele leva para o vale. Quando Deus quer usar o seu cajado, Ele leva para a casa do oleiro. Quando Deus quer usar o seu cajado, Ele leva para a caverna. Quando Deus quer usar o seu cajado, Ele leva até para o meio do mar, um beco sem saída. Mas quando Ele estende o seu cajado, tudo se abre. Israel passa a pés enxutos. Lá vai Israel. Gomer, a mulher promíscua, a prostituta, simboliza Israel. Oséias simboliza Jesus, que significa salvação. Lá vai Israel. O processo de dor. O profeta era motivo de escândalo nas ruas. O profeta era motivo de escárnio nas ruas. Seus filhos, sua esposa também era motivo de chacota no meio da rua. Eu imagino o profeta orando a Deus e dizendo: Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Qual é o motivo, Deus, da gente passar por tanta dor, por tanta luta, Jesus? Aí Deus dizia: é porque eu quero que você sinta o que eu sinto, profeta. Eu quero que você sinta o que eu estou sentindo, porque eu já passei por dor por causa de Israel. Eu já tive sentimento de tristeza por causa de Israel. Eu já tive sentimento de rejeição por causa de Israel. Então eu preciso que você sinta o que eu sinto, para você entender o tamanho da minha tristeza. Aí ele tem mais um filho, que se chama Lo-Ruama, que significa sem compaixão. Esses três temas são um buraco que Israel se meteu, de desprezo, de decadência.
Esses 3 filhos simbolizam a trajetória de decadência de uma geração que viveu os 3 estágios da sua vida. Um tempo de derrame de sangue. Um tempo de Deus dizer: vocês não são meu povo. E um tempo de Deus não usar de compaixão. O profeta agora precisa erguer o seu ânimo. Ele precisa ser forte, porque diante de um vendaval desses, nem todo mundo supera, nem todo mundo fica. É só para quem tem raízes profundas. É por isso que naquele grande dia do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que Deus vai tirar uma igreja dentro de outra igreja. É o joio e o trigo junto, e Deus olhando no dia da colheita e dizendo: esse daqui tem raiz profunda, vou levar. Esse daqui dá fruto, vou levar. Esse daqui é diferente, vou levar. Mas o joio vai permanecer na terra. O joio aparente estar no meio de nós e ser crente, mas não são, porque eles não dão fruto. A mulher desce ao nível pior de todos os estágios de um ser humano. Gomer vai ser vendida como escrava. Barato, 15 moedas. 15 moedas de prata, o preço de Gomer. O preço de uma traição. O preço de sangue no Calvário. Ela vai descer. E é interessante. Aqui poderia Deus dizer: tá bom, já deu, vou parar, não dá mais, acabou. Deus continua insistindo com Israel. Deus manda o profeta ir lá naquele lugar, levar dinheiro e comprar Gomer. Imagine a cara do rapaz, porque além de ter filho dos outros, além de ter filhos que não eram seus, descer no lugar onde ela foi vendida e trazer de volta. Imagine com que cara esse profeta ia chegar lá. A Bíblia diz que ele vai lá e diz: quanto é o preço da moça? É tanto. A Bíblia diz que ele não questiona o preço, não diz: faça mais barato, como a gente faz quando a gente vai para a feira. Eu faço muito isso quando a gente vai comprar verdura. Às vezes o tomate está de R$4 e a gente tem aquele chamado chorinho. A gente diz: faça por 3. Sempre tem aquele chorinho, não é, pastor Edmilson? A gente vai na feira, a gente vai comprar uma galinha, a gente sempre dá aquele chorinho, diz: dá para fazer mais barato? O profeta não faz chorinho. Ele não faz cara feia. O preço é aquele e acabou. Ele sabia. Isso é o símbolo do preço que Jesus pagou por mim e por você. Era tipo Deus dizendo: não importa o preço que eu tenho que pagar pelo meu povo. Se preciso dar a vida pelo meu povo, eu dou e não questiono o valor. Não importa o que os outros estão falando de você, meu querido ouvinte. Não importa para a sociedade o que estão falando de você, se não dão valor a você. Se na tua igreja te escanteiam, se te perseguem, se não dão oportunidade para você, lembre: quem comprou você pelo único preço, ele não revoga a sua promessa. Ele permanece fiel. Ele permanece. É ele quem permanece. E o preço dele não está revogado. Continua sendo o preço de sangue. E breve ele irá voltar para nos levar para todo sempre. Eu abro um espaço de tempo para lhe contar uma experiência extraordinária que eu tive um dia.
Um dia eu ainda muito moço, ainda muito menino, começando a pregar, e quando a gente é novo convertido, a gente é fervoroso. E um dia eu passei por uma luta, que eu achava que aquela luta eu não iria suportar. Na minha casa faltava tudo. Faltava comida, faltava o alimento, faltava o pão. E um dia um rapaz chegou para mim e disse: irmão Márcio, vamos a um centro de recuperação de drogados? Eu disse: meu amado, fazer o quê? Ele disse: lá tem uma palestra, eu queria que o senhor fosse palestrante, o senhor desse uma palavra. E eu fui. Aquele dia foi o dia que marcou a minha vida. Eu voltei mais crente naquele dia. Eu cheguei lá no centro de drogados e colocaram as cadeiras na forma de um círculo e colocaram aquele monte de drogados lá para falar da sua história, do seu testemunho de vida. Ali tinha psicólogos, psiquiatras junto com eles, e eu estava lá. Mas eu notei que tinha uma moça, que todas as vezes que os meninos, homens, chegavam perto dela, ela afastava a cadeira. E eu tentei se aproximar daquela moça, e aquela moça também se afastou. E quando eu percebi isso, uma das psicólogas disse: ela tem problemas traumáticos na alma, ou seja, no centro das emoções. E eu disse: deixa essa moça falar, eu quero ouvir o que ela tem para dizer. E o testemunho dela foi extraordinário naquela manhã. Ela pegou o microfone, já pegou trêmula, chorando, e disse: eu tenho algo para dizer. Não sei se vou conseguir contar o meu testemunho inteiro, porque me dói até a alma. E as lágrimas já caíam pelo rosto, e ela com a boca toda trêmula, os nervos todos trêmulos, ela disse: eu fui criado com minha mãe e meu pai, mas no percorrer da trajetória da minha vida, meu pai faleceu e minha mãe ficou viúva. E minha mãe arrumou um padrasto. E eu comecei a ver ele de vez em quando olhando estranho para mim. E suas lágrimas desciam no rosto dela, ela com a voz embargada. E ela disse: aquele homem, todo final de semana, dia de sábado ou domingo, quando a minha mãe dizia que iria fazer compra, ele diria que iria ficar em casa, cuidando da casa. Mas era tudo planejado para cometer o pecado com a enteada. E ele violentava ela sexualmente. Aquela moça cresceu com um transtorno dentro da alma. Quando ela vai crescendo, ela diz que não aguenta com o tempo. Ela diz: eu vou contar para minha mãe, eu vou abrir o jogo para ela. Aí ela chega para a mãe, e o pior de tudo aconteceu, ela engravidou sem querer dele. Ela diz: ô mãe, o homem que a senhora trouxe para dentro da nossa parentela, quando a senhora sai, ele me violenta. Ela achava que podia ter a confiança da mãe do lado paterno, do lado materno, e teve a pior da decepção da vida dela. Ela disse que a mãe dela pegou ela e disse: fora da minha casa, você quer destruir meu casamento, você quer acabar com a minha vida, você acha que eu não sei quem é você? E colocou a filha fora de casa. A filha foi morar na rua. E ela foi batendo em um hospital. E no parto o filho nasce morto. Aquela moça carregou dentro da alma dela traumas que ninguém entende. E naquele dia eu fui impactado, porque eu achava que a minha prova, o meu processo era tão grande que eu não podia suportar. E ela dizia: irmão Márcio, eu tenho nojo de homem. Eu não suporto, eu quando vejo um homem é como se eu fosse uma presa diante de um leão e que quisesse
me comer a força. E ela começou a colocar tudo para fora e disse: eu odeio, eu fico perto aqui porque é o jeito. Mas se eu pudesse, eu moraria numa casa sozinho, não saía para a rua, eu não saía para nada, eu não falava com ninguém, porque eu tenho um nojo do ser humano chamado homem. E eu comecei a olhar para o céu e a dizer: Deus, eu te agradeço, Senhor, pela prova que eu estou passando. Deus, que processo é esse? Eu voltei naquele dia mais crente. Eu percebi que o meu processo era um tamanho de nada para a vista do que aquela moça estava enfrentando. E eu disse: Deus, diante daquele vendaval todo, eu disse: Deus, eu vim aqui como um crente, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Me ensina como é que eu vou agir, Deus. Para você, querido ouvinte, que às vezes acha que a prova é grande demais, que você é o xodozinho de Jesus, que não pode passar por nenhuma prova, por nenhuma escassez, não pode faltar nada. Ei, o processo de Deus é ímpar. Para cada um Deus tem um certo processo, mas independente disso, Ele não desiste de você. Aí quando eu estava já para sair daquele lugar, Deus disse: coloca a mão em cima da moça que eu vou te usar agora. Aí eu coloco a mão na cabeça da moça. Eu disse: Deus, e o que é que eu vou fazer, pelo amor de Jesus? Jesus, eu já estou aqui só o milho da pipoca, já estou de canela bamba, já não tem nem mais lágrima para sair com o testemunho dessa moça. Eu disse: começa a orar por ela. Eu comecei a orar. Eu não podia pôr a mão no coração dela, porque ela é mulher, podia constranger o povo. Então coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar. E de repente Deus disse: pergunta para ela se ela fosse ter um esposo, como é que ela queria que fosse? Aí ela disse: se eu fosse ter um esposo, eu queria que ele fosse crente. Eu acho bonito demais uma pessoa crente carregando a Bíblia na mão, porque os crentes são diferentes. Aí eu disse: se fosse para ter um filho, você queria menino ou menina? Ela disse: menino. Eu disse: como seria o seu quartinho? Ela disse: eu queria que fosse todo azulzinho. E daí eu fui perguntando a ela. E antes de terminar, eu, sem Deus mandar, sem nem ouvir uma voz, eu falei sem falar línguas estranhas, sem nada. Eu disse: Deus vai te dar um esposo crente, vai ser pastor de obras. Deus vai te fazer prosperar, Deus vai mudar esse processo. Mas eu vim embora com um peso tão grande na consciência, dizendo: Deus, eu não ouvi a tua voz. O que é que eu fiz da vida, Jesus? Como é que pode a pessoa profetizar sem responsabilidade? Jesus, me perdoa, Jesus. Eu entrei no buraco e disse: Jesus, tem de misericórdia, Senhor. Passou-se 10 anos. E um dia eu vou procurar emprego em Maceió. Estava eu e o meu pai dentro do trem voltando para Rio Largo. E uma moça já em uma certa idade avançada olhava para mim e eu ficava constrangido. O velhinho com um menininho de lado, já um ancião, volta dos seus 45, 50 anos, com alguns cabelos brancos, já um coroão. E ele com a Bíblia debaixo do braço, um terno, ela bem vestida. Eu dizia, aí o meu pai olhava para mim e dizia: esse povo te conhece? Eu dizia: eu não sei, não lembro não. E ela olhava para mim, cochichava no ouvido daquele senhor. E de repente ela disse: irmãozinho, lembra de mim? Eu disse: me perdoe, eu não lembro. Eu sou aquela moça, lá daquele lugar. Eu contei para você que eu fui estrupada. Eu perdi um filho do meu padrasto. Eu fui violentada. E eu lembro que o Senhor entrou naquele orfanato, entrou dentro daquele cenário de guerra espiritual da minha vida. E o Senhor disse para mim que eu ia ser esposa de pastor. O Senhor disse que eu iria ter um filho, o meu quarto iria ser azul. Eu lembro de cada detalhe do que Deus falou na sua boca. Está aí, a promessa se cumpriu. O meu esposo é pastor, o meu filho nasceu, é o menino, e eu faço a obra do Senhor. Mas o meu servo, eu prostrei diante daquele trem e disse: Deus, me perdoa por não acreditar na tua capacidade, porque naquele dia eu duvidei do teu poder e não duvidei
meu, Senhor. Mas agora eu entendo, Senhor, que tudo coopera para o bem aqueles creem que esperam no Senhor. É por isso que o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e contemplarás. Oh, aleluia! Nesta manhã o Espírito Santo, Ele manda você voltar depressa. Ele está te dizendo: eu quero restaurar o relacionamento que eu tenho com você. Eu não desisto da menina dos meus olhos. Eu não desisto do menino dos meus olhos. Eu não desisto dos meus projetos. Aquela moça hoje é uma missionária junto com seu servo. Se você estiver me ouvindo aí, querido ouvinte, se você quiser aceitar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, aproveita o processo e chuta o mulambo do cão e diz: agora eu entendo, Senhor, o tamanho do processo da minha alma. É porque o Senhor tem algo maior para fazer na minha história. É porque Deus entende que o reflexo da minha fraqueza supera todos os obstáculos, porque Ele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Meu querido ouvinte, eu faço um convite a você: não espere para amanhã. Deus, Ele não desistiu de você. Oséias, ele desceu no lugar lá onde vendia escravo e disse: eu quero a minha esposa de volta. Ela agora não vai mais se prostituir, ela vai ser esposa de um único marido, e ela vai ser fiel até o dia do arrebatamento. Aleluia! Oh, aleluia! A noiva do Cordeiro, a eleita imaculada, continua sem mancha. O noivo, ele está esperando você dar um passo. Meu querido ouvinte, hoje é dia de Deus fechar a cova. Hoje é dia de Deus dar livramento. Hoje é dia de porta de escape. Hoje Deus abriu a porta da graça para lhe dizer: ainda tem tempo de voltar ao relacionamento. Deus está dizendo: vamos fazer uma aliança nova hoje. Depende de você, meu querido. Vai depender de você nesta manhã. Eu libero uma palavra nesta manhã profética. Toda maldição, toda depressão, toda seta do anticristo, do maligno, jogada no seu coração para te prender nessa depressão, para te jogar dentro de um quarto, para te ver morta, para te ver triste, para te ver abatida, para que você possa se matar sozinha. Nesta manhã eu libero uma palavra. Toda maldição nesta manhã seja quebrada pelo sangue do Cordeiro imaculado chamado Jesus Cristo de Nazaré. Toda maldição, toda depressão, toda maldição, toda obra de macumbaria e feitiçaria, tudo que não provém de Deus, cai agora por terra. Toda corrente maligna que jogaram dentro da sua casa através de bruxaria para desfazer o seu casamento, seja quebrado pelo sangue de Jesus. Você vai continuar. Deus está renovando as suas forças. Deus está visitando o teu casamento. Deus está visitando o teu lar. Deus está visitando o teu filho. Deus está restaurando a aliança que tem contigo. Volta depressa, porque Deus quer salvar você e sua família, em nome de Jesus. Ainda dá tempo. Aquela moça achava que não tinha mais jeito, mas Deus deu um jeito. Aquela moça achava que não tinha mais tempo, mas Deus mostrou para ela que Ele é o dono do tempo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. E muito obrigado, evangelista Edmilson Marinho, pela honra, pelo privilégio de colaborar com essa obra, meu querido. Deus abençoe o senhor, sua família. E que nós possamos ir morar no céu, que é o lugar melhor que Deus preparou para nós nessa terra. Amém?
Glória a Deus. Queridos amados, você ouviu a palavra de Deus. O Senhor bradou no teu coração, bradou nesse lugar. O ministrante dessa manhã, ele encerra fazendo um convite para você. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo de número 3, a parte B, ali o Senhor se expressa para Israel, declarando: com amor eterno eu te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. O amor de Deus é leal. O amor de Deus é eterno. É com esse amor eterno que o Senhor tem te amado. É com esse amor eterno que o Senhor tem chamado a tua vida à existência, te dado a vida de presente. É com o amor que não muda. Deus não pode te amar mais, porque o seu amor já é eterno. Mas Deus também não pode te amar menos, porque o seu amor é leal. A palavra declara: ainda que sejamos infiéis. O pregador falou da situação espiritual de Israel. Um Israel que se afastou de Deus. Um Israel que era infiel a Deus, que cometia adultério espiritual, envolvida com idolatria, adorando ídolos mudos, falsas divindades, deixando o relacionamento com o verdadeiro Deus. O pregador nos trouxe um quadro de uma Israel espiritualmente afastada de Deus. Mas é incrível. É incrível como o agir de Deus não é o agir do homem. Como o mover de Deus não é o mover do homem. Porque o homem traído, ele quer vingança. Mas o nosso Deus, em lugar de vingança, ele envia Oséias, que é um símbolo de Jesus, como falou o pregador, cujo nome significa salvação. E o nome Yoshua significa o Deus que salva. Ele envia Oséias para resgatar aquela que o havia traído. Ele envia Oséias para restaurar aquela que se tinha perdido. O nosso Senhor, ele diz: eu vim buscar. Eu vim salvar o que estava perdido. O profeta Oséias, no capítulo 11, ele diz: quando Israel era menino, eu amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Ele tirou Israel da escravidão. Todavia, quanto mais eu amava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei Efraim a andar, eu carreguei no colo, mas eles não entendiam que era a minha pessoa quem os curava e zelava por eles. Eu atraí-os com cordas humanas e com laços de ternura. Fui eu quem lhes tirou o jugo